O clima está nublado. Tão nublado que vocês mal conseguem ver a minha cara. Ainda mais com o chapéu que não ajuda muito, faz a sombra e isso dificulta ver os meus olhos e terei que levantar um pouquinho assim, ó, a cabeça para que vocês consigam me ver bem. Ou minimamente bem, né? Mas o motivo é que justamente hoje, quantos são hoje a propósito? Acho que são 23 ou 24. Das duas, uma. 23 ou 24 de abril. E vocês sabem que abril é o mês das chuvas em Angola. Em Angola, melhor dizer, abril tem sempre chuvas desastrosas. Chuvas que infelizmente acabam destruindo vidas, acabam por deixar pessoas em situações muito, muito difíceis. Começou a chover por volta das 0, mas foi madrugada, né? Quando começou a chover, eu estava acordado, mas além disso, até há bem pouco tempo, mais ou menos umas 2 horas atrás, voltou a chover um pouquinho, estava a serenar e pelo clima ainda vai chover, né? E provavelmente uma daquelas chuvas assim que deixam as pessoas com o coração na mão, independentemente de como eh, a chuva prejudica, ou seja, independentemente do estrago que a chuva faça, né, as pessoas ficam sempre preocupadas com climas do gênero em abril. Está tão escuro, né? Não está assim tão escuro, né? Mas vocês conseguem perceber que não tem uma boa luz, como de sempre. São 11 horas, não falta tanto para as 12 e o clima é este, né? A aparência é esta de chuva. Mas o que me preocupa e o que me leva a gravar este vídeo não é necessariamente a questão da chuva, e sim algo que eu já falei um pouquinho nos outros vídeos, talvez, mas já falei, sim, aqui no meu canal, que é o que está a acontecer na África do Sul. Sim. E talvez vocês estejam a se perguntar, quem esteja a se perguntar, o que é afinal o que está a acontecer na África do Sul? O que é? E eu não quero aqui trazer nenhum vídeo mostrando o que está a acontecer. Primeiro porque não tenho condições para tal. Segundo porque eu ainda não sei trabalhar muito bem com isso. Ou melhor, não sei trabalhar com isso e não sei até onde eu estaria a usar de forma indevida imagens, vídeos que eu não posso usar aqui no YouTube, né? Então eu não quero logo ser banido quando nem sequer eleito, nem sequer sou elegível, é assim que se diz, para monetizar. Então eu faço aqui os meus vídeos porque eu gosto de fazer isso. Eu vejo isso como uma forma também de criar registros. Então não quero ser banido por uso indevido de certas imagens. Mas vamos lá ao que interessa. O que é que está acontecendo na África do Sul? Muitos imigrantes, sobretudo imigrantes negros, sobretudo não. Infelizmente, até agora, os vídeos que estão a proliferar são de imigrantes negros a serem espancados, a serem interpelados, a serem, digamos assim, escorraçados, a verem seus estabelecimentos vandalizados, fechados na África do Sul por eh, pessoas que fazem parte da sociedade civil, da comunidade civil, ou como é que... Sociedade civil, sim, esse é o termo certo, da sociedade civil. E pessoas, inclusive, que não têm autorização para tal, ok? Que fique bem claro, são pessoas que não têm autorização para fazer o que estão a fazer. E mesmo que tivessem, do modo como estão a fazer, é claramente repugnante, é reprovável e é errado. O que é que acontece? Imigrantes nas ruas, em certas cidades, como Cape Town, penso que Durban também, estão a ser alvos de perseguição por parte de organizações da sociedade civil, que fazem parte da sociedade civil, organizações que se apresentam como ativistas, defensores dos direitos sul-africanos, né? Estão a ser interpelados, a serem pedidos documentos, quer seja documentos pessoais, né? Que
dá-lhes a legalidade de estarem no país, documentos de empresa, no caso de empreendedores, e não só. E o que tem, isso tem preocupado a comunidade africana, né? Os africanos de modo geral, porque são organizações que, independentemente de velarem pelo bem social dos sul-africanos, acabam por ferir, por violar os direitos de qualquer cidadão normal, de qualquer pessoa, de um ser humano. Né? Estão a ferir, né? Estão a ir contra os direitos humanos. Porque quando você vai a um estabelecimento sem ter autorização para pedir o documento e tu ainda assim o fazes, e além disso espancas a pessoa que lá está a trabalhar, está a vender, ilegal ou não, mas tu fazes isso, tu obviamente estás a infringir a lei, estás a querer dizer, por outras palavras, que estás acima da lei. E uma das organizações que tem esse tipo de procedimentos, esse tipo de posicionamento, é uma organização muito conhecida lá, que é a Operação Dudula, né? Que muita gente conhece, muita gente que já viveu ou já foi para a África do Sul, talvez já ouviu falar. É uma organização que defende, né, os direitos dos sul-africanos. E até aí tudo bem, defender os direitos de um povo é legítimo. No entanto, o que não é legítimo é usar certos artifícios ou desculpas para cometer crime. O que acontece? Segundo o que eu procurei apurar nas minhas pesquisas, é que a comunidade nigeriana, né, elegeu um rei na África do Sul, ou seja, a comunidade nigeriana na África do Sul elegeu um rei, e isso chegou aos ouvidos de muitas organizações dentro da África do Sul que lutam pelos direitos dos sul-africanos, e fez com que houvesse essa represália, né, essa perseguição aos imigrantes nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Mas o que muita gente não sabe é que, na verdade, o que essas organizações fazem não é novo, ok? Não é hoje, não aconteceu hoje, não aconteceu ontem. São atos com precedentes, são comportamentos que já vêm acontecendo há um bom tempo. E isso foi apenas um subterfúgio para legitimar o que eles estão a fazer. Ou seja, para continuarem a fazer o que estão a fazer. Porque o que acontece? Eu saí da África do Sul mais ou menos em janeiro, né? Final de janeiro, e atos dessa natureza acontecia, só que não era numa escala tão elevada como está sendo nesses últimos dias, porque em certas cidades da África do Sul, Johannesburg, Soweto, Pretória, Durban, penso que Durban talvez nem tanto, KwaZulu-Natal, nessas cidades em zonas menos favorecidas ou mais desfavorecidas, essas organizações, esses movimentos atuam com muita força. Tem vídeos, tem registros na internet deles irem até aos hospitais a proibirem médicos de atenderem imigrantes, sobretudo imigrantes ilegais. Ou seja, eles negam direito à saúde e à vida aos imigrantes. Pronunciaram-se de que iriam até as escolas, né? Neste ano, isso no ano passado, fizeram esse pronunciamento de que iriam nas escolas públicas constatar quantos imigrantes estavam a estudar em escolas públicas para serem retirados. E o mais estranho nisso tudo é que parece que o governo sul-africano não faz muita coisa. Eu não sei o que é que vocês acham disso, mas o que tem acontecido é isso, né? E se vocês acham que isso tem acontecido porque há uma agenda política ou porque os sul-africanos estão no direito de fazer o que estão a fazer, deixa aqui a tua opinião. Quero saber, né, mais ou menos qual é a sua opinião, o que é que vocês acham disso,
porque que tem acontecido, tem acontecido. Eu já tive a oportunidade de presenciar uma quase ação intimidatória, quase ação não, uma ação intimidatória mesmo, desta organização que é a Operação Dudula, em Johannesburg, propriamente em Randburg, em Ferndale. Para quem já esteve em Ferndale, Ferndale fica não tão distante de... Onde é que é? Onde é que é aquela zona? Enfim, esqueci. Tem aí um monte, que é o chamado Monte dos Abutres. Esse é um segundo nome, né? Mas não fica muito distante da cidade onde teve a reunião do G7, né? Oh, meu Deus, estou a esquecer tudo, até a cidade estou a esquecer. Enfim, desde que saí lá, parece que muita coisa também me fugiu da cabeça, mas é isso, né? Eu morei lá, né, por vários meses, e eu presenciei em Hamburg, né, propriamente na Hamburg Square, um grupo, né, identificado mesmo com as t-shirts, penso que estavam a usar passes, alguns usavam passe, e tinham alguns bastões na mão, alguns tinham um pauzinho, outros um bastão, outros um porrete, que indicava que eles estavam aí dispostos a ser violentos se fosse preciso, ok? Embora aqui eu aprovo, entre aspas, a indignação deles com o que estava a acontecer aí, que era a venda ambulante, venda desordenada, porque a Hamburg Square ficava muito suja mesmo, e aquilo até um imigrante como eu também ficava assim meio que indignado, porque pronto, eu estava aí, achava aquilo tudo um espaço muito bonito, né, um lugar de lazer, e ficava tanta gente a vender de forma desordenada, sujava tanto aquilo, que chega assim a causar alguma indignação, mas não ao ponto de você ser violento, não ao ponto de você incorrer para a violência. E pronto, infelizmente alguns acabam por pagar com a própria vida por conta dessas operações, da Operação Dudula, de organizações como a Operação Dudula. Muitos acabam por pagar com a própria vida. Ainda não ouvi pronunciamentos de angolanos ou angolanos a se pronunciarem sobre essa questão, né? Ainda não vi angolanos a dizer que foram alvo de perseguições e etc. Mas, por exemplo, já ouvi um caso de um jovem, né, que morava em Cape Town, num dos bairros pobres de Cape Town, penso que é Langa, né, o nome do bairro, é um bairro lá em Cape Town muito famoso, penso que é Langa, e segundo, né, o depoimento dele, esse bairro é controlado por uma gangue. Não vou aqui dizer qual é o nome da gangue, porque também não sei, mas é controlado por uma gangue, e essa gangue cobra taxas, né, às empresas que lá atuam, aos empreendedores que lá atuam, e também às pessoas que lá vivem. E quando tu não pagas, tu sofres represálias dos mais variados tipos. E este jovem estava no trabalho quando recebeu a ligação da mulher a dizer que a casa estava a pegar fogo. Puseram fogo na casa dele. E isso é algo que deixa qualquer um indignado, qualquer um triste, porque o que os sul-africanos que apoiam esses movimentos, esse tipo de ações, não percebem é que os imigrantes não imigram porque querem tomar lugar dos nativos. Nós em Angola temos muitos imigrantes legais e ilegais, vindos do Congo, vindos do Mali, Senegal, vindos da Guiné-Conakry, de São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, enfim, várias nacionalidades. Só citei aqui países africanos, ok? Para que compreendamos uma coisa. Se já levantamos fronteiras e separamos continentes,
Então é muito normal que haja união entre povos que estão no mesmo continente. E ontem eu falava com alguém que disse o seguinte: um dos grandes problemas da África é mesmo essa questão da diversificação cultural. As pessoas gostam tanto de se juntar em tribos que acabam por esquecer que a união não pode ser apenas dentro da tribo, tem que ser entre seres humanos. Porque o que é que depois acaba acontecendo? A tribo A não compactua com a tribo B. E às vezes não é porque têm ideias diferentes, e sim porque são de tribos diferentes. Por isso é que eu digo, eu fico muito feliz quando vejo pessoas de tribos diferentes, de raças diferentes, de ideias diferentes, não totalmente, no caso das ideias, nacionalidades diferentes a se juntarem, a formar família, a formar laços, a serem amigos. Fico muito feliz com isso, porque eu acho que nós não viemos aqui na Terra, isso não devia ser o propósito de ser humano, é, construir casas em pontes. O mundo é uma ponte. E numa ponte ninguém constrói casa. A ponte é para passar. E enquanto vamos passar a ponte, que passemos em comunhão, que passemos em união, que passemos alegres, ainda que não haja não esteja em boas condições essa ponte. Tornemos essa ponte um lugar bom para se fazer a travessia para o outro lado que não sabemos onde é, como é, né? Ainda que nós acreditemos em uma determinada crença, nós não sabemos como é e onde é, não sabemos. Então, pessoal, é isso, né? É algo que é muito triste de se saber que africanos negros perseguindo outros africanos negros. E quando as pessoas colocam desta forma, é, africanos negros estão a ser perseguidos na África do Sul, ou negros estão a ser perseguidos na África do Sul, também me deixa triste, porque querendo ou não, é como se quiséssemos dizer que não deviam ser perseguidos negros em África, mas brancos. Ou seja, a ideia que devia ser é anormal perseguir tanto negros quanto brancos. Mas o que se faz, o que se comenta é que negros estão a ser perseguidos na África do Sul. E, independentemente dos motivos, eu não acho que alguma coisa legitime esta ação. Não só eu vivi na África do Sul e eu percebi, a minha opinião pessoal é que os sul-africanos têm sim abertura para se manifestar pacificamente, sem represália. Eu sou angolano, vivo em Angola, mas a experiência que tive na África do Sul me fez perceber que os sul-africanos têm sim a oportunidade de construir um país enorme, um país grande, porque não tem as mesmas condições precárias que nós em Angola temos. Tem muito mais oportunidade, tanto do ponto de vista social, econômico, acadêmico, do ponto de vista de expressão, tem muitas aberturas. Eu já presenciei, por exemplo, uma manifestação no meio da estrada. A polícia não reprimiu a manifestação, estava lá só a acompanhar, o que não se vê em Angola, ok? Não se vê em Angola. Então, o que me, o que, o que me faz ficar admirado é o fato de eu sendo estrangeiro, estando lá, conseguir perceber que o sul-africano tem muitas aberturas. Por exemplo, dizem que algumas pessoas atrevem-se a dizer que os angolanos são preguiçosos, não gostam de trabalhar cá em Angola. Mas eu não vejo angolanos a negarem emprego. Quando tu tens jovens a trabalhar que nem escravos por 30 mil kwanzas em lugares como Cidade da China, Zona Econômica, a trabalhar em condições desumanas por 30 mil, 25 mil kwanzas, das 7 até às 22 ou às 23 horas, sem folga, às vezes quando tem um dia apenas, um domingo, você não pode dizer que o angolano não gosta de trabalhar. E quando tu vais para uma realidade que nem a África do Sul, onde tu vês, por exemplo,
uma pessoa trabalhar na Uber Eats e consegue ter uma vida minimamente estável. Aluguer é caro, mas duas pessoas a trabalharem, sendo sul-africanos, para já nunca vi sul-africanos a trabalhar como Uber Eats. Sim, como Uber Eats, não estou a dizer que não tenha, tem sim, nunca vi. Eu sei que tem, mas nunca vi. Já vi sul-africanos a trabalhar como Uber, né? No caso táxi, brancos e negros, vi, mulheres e homens, vi. Ou seja, tem abertura, tem empregos na África do Sul que é exclusivamente para sul-africanos. Eu já fui procurar emprego e vi isso, ok? Papéis afixados. Only citizen. Em alguns casos, fazem questão de colocar only South Africans people. Ou seja, eu nunca vi aqui em Angola lugares afixando papel a dizer somente angolanos. Emprego somente para angolanos. Nunca vi. Nunca. E quem aqui já viu, diga aqui alguma coisa. Porque eu nunca vi. Por quê? Há muita escassez de emprego. Há muita mão de obra e quase nenhuma oportunidade de trabalho. É claro que em algumas zonas da África do Sul não tem emprego. Por quê? Porque o desenvolvimento está concentrado também em certas áreas. Por exemplo, Johannesburg é uma cidade grande e as empresas estão concentradas lá. Cape Town é grande, as empresas estão concentradas lá, mas tem zonas recônditas, tanto em Johannesburg quanto em... Ou seja, de modo geral, Gauteng, que é a província, né? Tem zonas recônditas, onde não tem tantas empresas assim, e o emprego lá é difícil encontrar. Mas, em comparação com Angola, eu vi recentemente uma estatística, não sei se é verdadeira, de que o desemprego na África do Sul é de 60%. E eu disse para mim mesmo, se a África do Sul o desemprego é 60%, eu, como imigrante que estive lá, encontrei muito emprego. Sim, encontrei. Não é exagero, não é aqui contar história para boi dormir, nem... Encontrei. Tinha sim. No entanto, tinha empregos que exigia um tipo específico de visto, tinha empregos que era mesmo só para sul-africanos e vagas ninguém preenchia, mas tinha, ok? Tu vias tantos sul-africanos na rua, bebendo, e você se perguntava, ué, mas aquelas vagas ninguém preenche, eles estão aqui a dizer que não tem emprego. O que acontecia? Muitas das vezes nesses empregos, o salário era de 5.000 randes, 7, 10.000 randes, e para o cidadão sul-africano aquilo é pouco. No entanto, para mim, que, vamos lá ver, meu salário, enquanto eu trabalhei lá, né, meu salário, assim, máximo, o primeiro foi de 2.000 e tal randes, né, 2.000 e tal randes, e o segundo foi aí na casa dos 4.000 e tal randes. Com este salário, eu conseguia viver num quarto, né, partilhava, mas podia muito bem viver sozinho, e eu conseguia, tinha a possibilidade de enviar dinheiro para Angola. Alguns motivos me fizeram voltar, motivos muito fortes, mas eu não voltaria, porque eu tinha esperança ali, ganhando aquele pouco, tinha esperança. No entanto, para um nativo, eu acho que é muito mais fácil, é muito mais fácil, mas esse é um outro assunto, né, para um outro vídeo, talvez. Eu acho que eu já falei também muito sobre isso aqui em outros vídeos, então não adianta também mais gravar um outro vídeo, mas é isso. Eu não acho que o que está a acontecer lá seja apenas porque os imigrantes estão aí roubar postos de trabalho, não. Eu acho que haja alguma coisa por trás disso. Eu gostava de saber qual é a tua opinião. Então, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.